Boa tarde, pessoal. Estamos dando início aqui ao programa Verbo Ciência. E nesse programa, na verdade, hoje é o primeiro dia, estamos iniciando o programa Verbo Ciência. O propósito desse programa é a gente levar a divulgação do que tem sido produzido em termos de ciência aqui na nossa região do semiárido. E vocês vão ver muita coisa boa que tem acontecido, que muitas vezes não chega para a população, mas através desse programa nós teremos um meio onde estaremos divulgando a pesquisa científica. Então, o propósito também é a gente divulgar vários programas que já existem na nossa região, e o programa de hoje que a gente vai estar divulgando, o programa do Profimate, na verdade é uma ação de extensão cadastrada aqui na UFESA, chamada Divulgação das Ações de Ensino Associadas a Trabalhos Desenvolvidos no Profimate UFESA. Esse projeto ele foi idealizado pelo professor Walter Martins, que não está hoje aqui participando conosco, porque está se recuperando de sintomas da Covid, mas está bem, graças a Deus. Espero que nos próximos programas ele já esteja por aqui também conosco. Já quero deixar aqui um abraço para o professor Walter e uma boa recuperação. E hoje estamos com a presença de dois convidados muito especiais, o doutor Ronaldo e o doutor Elias, Antônio Ronaldo Gomes Garcia, ele é mestre e doutor pela USP, e temos aqui também o doutor Elias Neves Freire, que é mestre em matemática pelo Profimate e doutor em economia pela UFPB. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro programa de divulgação, hoje, do projeto do Profimate. Eu gostaria que vocês já dessem boas-vindas, se apresentassem para o pessoal, começando pelo Ronaldo. Então, boa tarde a todos. Agradeço muito ao professor Jackson a iniciativa do programa e nos convidar e dizer que é muito importante este programa na nossa sociedade, uma vez que ele tem como objetivo principal divulgar a ciência no semiárido, a ciência produzida nas nossas instituições federais, estaduais e municipais de ensino. Então, muito obrigado, professor Jackson, e acredito que vai ser um sucesso essa sua iniciativa na cidade de Mossoró. Obrigado. Boa tarde para todos, ouvintes, ao professor Jackson, professor da UFESA, idealizador desse evento, muito importante para a nossa comunidade, seja científica e mesmo sem ser científica, Para mim é um prazer enorme, estar aqui, participando com vocês nessa mesa, para discutir questões relacionadas, ao Profimate, que é um mestrado profissional em matemática, que vocês vão ver ao longo dessa entrevista, que é um programa que é bastante impactante, quando eu falo impactante, tem um impacto bastante positivo, na vida acadêmica daqueles que fazem esse mestrado e mesmo para as escolas, do ensino médio, ensino fundamental e também as escolas particulares, Muito bom, professor Elias, seja muito bem-vindo aqui. E quero dar também boas-vindas a todos aqueles que estão participando pelos canais do Grupo Telecab. Estamos chegando a cerca de 340 cidades através do Grupo Telecab. Você que está em casa, se você desejar interagir ou fazer alguma pergunta, de repente, para a gente, você pode entrar pelo canal Verbo Mossoró no YouTube. Depois esse momento vai estar de forma gravada também disponível no próprio canal do Profimate, ok? E já estou vendo aqui que temos algumas pessoas já de forma online, a Aurélia Costa, o Daniel Lucas, a Renata, o Milton, desejando boa tarde aqui, a Nádia também. Então temos pessoas já ao vivo aqui conosco, participando, ok? Então, o Milton Barros está dizendo parabéns pela iniciativa, e vamos aproveitar esses momentos iniciais também para divulgarmos esse canal para que mais pessoas possam conhecer,
Ok, eu mesmo vou divulgar aqui para o grupo da matemática e para os meus status no Instagram. Pronto, feito esse momento de divulgação, vamos estar dando início aqui às perguntas, né? Porque todo mundo vai querer saber o que realmente é o Profimat, né? Talvez você viu divulgação do Profimat, mas você nunca ouviu falar nessa sigla, Profimat. Por que Profimat? O que é Profimat? E nós temos uma pessoa aqui que é especialista em Profimat, é também dos idealizadores desse Profimat aqui na nossa região, que é o Dr. Ronaldo Garcia, né? Dr. Ronaldo, fala para a gente o que é o Profimat. O professor Jackson, o Profimat e demais telespectadores, o Profimat é o mestrado profissional em matemática em rede nacional, é um programa de mestrado profissional idealizado, o primeiro mestrado profissional do Brasil, idealizado pela Sociedade Brasileira de Matemática, e que lançou um edital de admissão no ano de 2011. Na época, nós tínhamos o professor Ronaldo, que sou eu, professor Walter Martins Rodrigues, professor Gleidson, que hoje está na UFC, nós tínhamos o mestre Valdenise, e nós tínhamos o Elmer como doutor. Então, nós nos reunimos e idealizamos, entramos no edital de admissão e nos tornamos um polo do Profimat aqui na cidade de Mossoró. Então, o Profimat, ele tem a sua primeira turma no ano de 2011 e ele inicia seus trabalhos e ele tem neste momento, ele tem um papel fundamental na formação dos professores dos institutos federais, tanto de Mossoró quanto de Natal, na área de matemática, ensino de matemática, propriamente dito, e, posteriormente, ele provoca, né? Ele acaba provocando de forma histórica o primeiro curso de licenciatura em matemática no Instituto Federal, formado basicamente por professores egressos do Profimat. Então, o Profimat ele é um programa de mestrado profissional idealizado pela Sociedade Brasileira de Matemática, e nós aqui nos constituímos um polo deste grande projeto em que já formamos cerca de mais de 11 profissionais, certificamos como mestre, né? Entregamos à sociedade, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas, mais de 100 profissionais egressos desse programa, trabalhando, causando impacto, obviamente, nos seus respectivos locais de trabalho. E outros que mudaram de local de trabalho. Antes trabalhava no estado ou município e aproveitou que estava mestre, aproveitou a ocasião de concursos e hoje estão no Instituto Federal. Então, é uma iniciativa extremamente importante, que já formou bastante egressos e que temos muito trabalho a mostrar essa sociedade de Mossoró e vizinhanças. Então, talvez você não conheça o professor Ronaldo, mas o professor Ronaldo é um professor de grande impacto na pesquisa científica, reconhecido em todo o território nacional e até internacional mesmo. Eu tenho a honra de ser um colega de trabalho dele e, estando aqui em Mossoró, também fico muito feliz de saber que ele é mossoroense. E por que eu estou falando disso? Porque Ronaldo, ele fez graduação na UERN. E no seu tempo, Ronaldo, para você fazer mestrado, quando você terminou a graduação, todo aluno que termina a graduação e tem aquele desejo de se tornar um pesquisador, o desejo de se tornar um professor numa esfera universitária, ele precisa ter uma formação de mestrado, de doutorado, e não é em todo lugar que tem essa formação disponível. No seu tempo, Ronaldo, quando você terminou a sua graduação com aquele desejo de continuar aprendendo, você teve que ir para onde? Como foi? É bem interessante você colocar isso, Jackson, porque é o seguinte, na época, 1994, né, na verdade eu terminei a graduação, entrei na universidade em 1990, concluí em 1993 e colando o grau em 1994, em janeiro de 94. A maioria dos meus professores, ele era no máximo especialista. A maioria dos nossos professores, ele era no máximo especialista. Quer dizer, eles não tinham mestrado, doutorado. Então,
nós não tínhamos assim muita vivência. O que seria um mestrado, o que seria um doutorado, principalmente na área de matemática. Em outros cursos você poderia até ver um ou outro mestre ou doutor, mas na área de matemática nós não tínhamos isso. Então, em 93, eu recebi uma carta da UFC, né, dizendo que eu estava aprovado no programa de verão, a se iniciar em janeiro de 94, você conhece muito bem esses programas. E aí, então, eu me dirigi para lá. Comigo foi o professor João de Deus Lima. Ele era professor meu, era especialista e buscava fazer programa de mestrado. Então, o meio de admissão seria o programa de verão. Nós fomos juntos fazer o programa de verão. Ele ficou e eu voltei, onde eu fiz o concurso e praticamente assumi a vaga deixada por ele, que ele foi liberado, né? Então, surge uma vaga. E nessa vaga eu presto o concurso, sou aprovado, então ele continua no mestrado e eu venho para assumir a cátedra, né? Então, passado 2 anos, eu fiquei pensando, já que eu sou professor da universidade, tenho meu salário, eu vou acreditar que meu salário vai me sustentar do ponto de vista intelectual e eu vou para São Paulo, vou buscar saber como é que eu faço para fazer um mestrado agora, não mais no Nordeste, não mais no Ceará, não que essas instituições não merecessem, são ótimas, né? Como você sabe, o FCG, o UFC, o FPE, são instituições que oferecem programas de mestrado, já oferecem há algum tempo, inclusive na minha época. Então, mas eu disse assim, já que eu estou empregado, posso ser liberado. Passado 2 anos eu fui liberado, então fui para o Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e lá eu concluí o meu mestrado. Na verdade, eu fiz mais que isso, né? Porque na perspectiva, como professor, eu teria uma certa dificuldade de retornar, fazer o doutorado. Então, eu já estando lá, eu tinha que fazer 6 disciplinas, por exemplo, eu resolvi fazer 12. Resolvi fazer o máximo de disciplinas possível, porque não era só o título que me interessava. Me interessava também o conhecimento matemático necessário adquirir, né? Então, mas aí eu tive sorte, porque uns colegas nossos, 6 colegas nossos, eles se submetiam, quando eu estava retornando, eles se submetiam a programas de mestrados, né? E só passou um que não era do nosso departamento, era do departamento de física. Então eu fiquei com todas as prerrogativas necessárias para voltar ao programa de doutorado. Então eu solicitei novamente, eu tinha o tempo necessário, que quando você se afasta, por exemplo, eu me afastei por 2 anos, então eu tenho que ficar igual ao período na instituição. Como eu fiz um mestrado muito tribuloso, muito cheio de tribulações, então eu fiz 1 ano, voltei, trabalhei 1 ano, voltei e concluí. Então eu tinha o período necessário para me devolver para o doutorado. Então aproveitei esse momento e já ingressei no doutorado e concluí em 2006. Então, muito bom. Em 2001 eu concluí meu mestrado e em 2006 eu concluí meu doutorado. Então, naquela época, como você mesmo frisou, nem se tinha nós tínhamos uma formação onde estava lá no documento dizendo que um licenciado em matemática, que na verdade eu nem era licenciado em matemática, era licenciado em ciências com habilitação em matemática, ele era aquela pessoa que tinha como a principal função lecionar nas escolas de 1º e 2º grau, ciências e matemática, né? Então, era esse o objetivo do curso. Então, a programação que nós tínhamos era essa. Qualquer outra coisa era por risco e conta própria. Então, para vocês verem a necessidade, né? O professor Ronaldo, quando terminou a graduação, para poder continuar ascendendo na sua carreira profissional e em termos de titulação e de qualificação, ele precisou romper aqui os limites, né, estaduais e ir para outro estado para estudar. No caso, ele foi para São Paulo para poder fazer o mestrado. E, graças a essa iniciativa do Profimate, hoje nós temos um mestrado aqui em Mossoró, né? Qualquer moçoroense que fizer a sua graduação em matemática já tem um mestrado na porta, graças ao Profimate.
E, claro, nem todos têm essa condição de sair, né? Alguns já têm família já estabelecida, não tem uma condição mesmo de ir para um outro estado. Ter o mestrado aqui realmente é algo precioso para quem não pode fazer lá fora, né? E gostaria de aproveitar isso para falar aqui com o professor Elias. Eu conheci Elias há cerca de 10 anos atrás. Na época, Elias ainda não era mestre nem doutor. Elias era um professor aqui. E, Elias, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do Profimato na sua vida profissional. O Profimate, Jacques, como o Ronaldo bem frisou, né, o significado, né, do que vem a ser o Profimate, né, que é um mestrado, né, profissional, né, vale salientar, é um mestrado que tem por objetivo, né, digamos assim, atacar entre aspas, né, o foco principal dele, né, é a questão, né, do ensino, né, a formação do professor para a sala de aula do ensino, né, fundamental e médio, né. Essa é a filosofia do Profimate, né. Então veja só, como o Ronaldo tinha bem frisado aqui, essa questão de mestrado, doutorado, aqui na nossa cidade de Mossoró, falando especificamente, não tinha essa cultura, né, de um mestrado acadêmico, né, realmente não se tinha, né, o curso de matemática na universidade, né, na UERN, não tinha só especialista, não tinha aquela, digamos assim, engajamento voltado para a pesquisa, né? Então, tudo bem. Então, terminado a graduação, né, eu comecei a ministrar aulas em colégios particulares de Mossoró, né? Depois apareceu um concurso do município, né? Então eu fiz esse concurso do município, passei no concurso do município, né? Aí de repente surge uma oportunidade interessante, que eu estou falando aqui na palavra oportunidade, e hoje eu vejo a palavra oportunidade como uma palavra impactante. Já eu digo por quê. Porque veja só, então surge na universidade, na UERN, uma vaga para professor substituto, né? Que era de geometria descritiva, né? Então eu fiz esse concurso, eu passei, né, no concurso. Então eu era professor do estado, professor do município, do município, professor da universidade e ainda ministrava aula em certos colégios particulares de Mossoró. Pois bem, era puxado. Era puxado. Então, a minha vida, num certo período, era só ministrar aula, né? Visava dinheiro, né? É importante, né? É importante, né? Quem disser que o dinheiro não é importante, pode mandar para mim. Isso. Então, chega o momento, né, de ficar noivo, né, casar, né? Então, você vai esquecendo, digamos assim, a sua vida acadêmica, né? A progressão, né? Um mestrado acadêmico, um doutorado, né? E por aí vai. Pois bem, aí surge um outro concurso, que era o concurso do Estado, né? Então, eu já era professor do município, professor do Estado. Aí surge o concurso do IFRN, né? Aliás, surgiu o concurso pré-efetivo da UERN, né? Então, eu faço o concurso para a UERN, que é o campus de Patu, né? Então, eu fui aprovado, né, em segundo lugar, né? E no momento eu estou com a universidade, né? E ainda dava aula no Estado, que eu já tinha passado no Estado. Aí surge concurso para o IFRN. Então, veja que eu tinha comentado antes, a palavra oportunidade, né? Então, vai surgindo as oportunidades. Então, surge o concurso para o IFRN. Eu fiz o concurso, passei também, aí fiquei, né, sendo professor da UERN, do IFRN, né? E tudo bem. Quando você chega no IFRN,
aliás, tanto quando se dá aula no IFRN, lá, o IFRN, ele é um instituto, né, onde, né, lá existe um processo seletivo para alunos, né? Não é todo aluno que vai estudar no IFRN, então você tem que passar por um processo seletivo, beleza. Dentro do IFRN, então, eu leciono ainda, né, turmas de ensino médio, né? Então, os alunos lá do ensino médio, eles são alunos que têm uma boa formação, certo? Porque existe uma cota de vagas para o ensino público e para o ensino privado. Pois bem, quando você começa a ministrar as aulas, né, para aqueles alunos, então tem alunos bastante diferenciados que faz você estudar cada vez mais. Então eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, principalmente na matemática, e sempre está lá pesquisando tudo mais, para atender, né, aquelas demandas daqueles alunos top de linha, digamos assim, né? Aqueles alunos que tiram boas notas nas Olimpíadas. Pois bem, dado tudo isso, né, considerando essa conversa, então aí vem uma outra oportunidade, né, que é o mestrado profissional, né? Então, para você ter uma ideia, o professor Ronaldo tinha falado para mim, né, Elias, vai surgir, né, um mestrado aí, um Profmat. Então, comecei fazendo a divulgação com os colegas e tal, aquela animação e tudo. Então, havia uma sede pelo aprendizado, né? Continuar aprendendo mais e mais, e quando surge a oportunidade de fazer um mestrado aqui, caiu como uma luva para você, que já estava trabalhando, que de repente não tinha como sair para continuar esse aprendizado em um outro estado, em outra instituição, chegou aqui, em Mossoró. É verdade. Então você já começou a falar, vai chegar. É verdade. Aí veja só, Jacques, fiz o processo seletivo para o Profimat, não fui aprovado. Eita, um balde de água fria. E para você ter uma ideia, quando eu cheguei para fazer a prova, era tanta gente, colegas, esse cara vai ser o primeiro colocado. Já passou. Então, eu sentei para fazer a prova, né? Abri o caderno de prova, comecei. Aí, o que aconteceu, fiz uma permuta, tinha umas questões abertas. Aí, a questão número 3, né? Número 3, eu copiei a solução da questão 1. E na 3, coloquei a 1. Fiz colocou a resposta certa no lugar errado. Isso. Aí, pois bem, aí não deu para ser aprovado, né? Cheguei em casa, chorei, né? Deixei quieto. Quando foi para o segundo momento, no ano seguinte, eu vou manter a calma, né? Manti a calma, aí fui aprovado no Profmat, né? Pois bem. Isso em 2012, né, Elias? Isso em 2002. Então, quando cheguei no Profimat, né, nós tínhamos disciplinas, né, disciplinas voltadas, né, umas disciplinas bem específicas, né, que eram números e funções, né. Tínhamos lá uma disciplina chamada matemática discreta, né, onde você via, digamos, progressões, e tinha um conteúdo lá que era chamado de recorrências, né, recorrências lineares de primeira ordem, segunda ordem, que você faz até umas associações lá com as equações diferenciais, né, lineares. Sim. Né? Bem, aí terminado o curso, né, quando terminei o Profimat, né, o que aconteceu? Eu paguei uma disciplina que tinha um conteúdo lá que chamava-se, em matemática discreta, que era, não, contagem, que era desigualdade das médias, né? Então, aquilo, para mim, foi fascinante. Eu achei aquilo algo muito interessante, né? Porque, como eu já era professor na universidade, então eu ministro aula de cálculo, né? Diferencial. Então, quando você chega naquela parte de máximos e mínimos, tem uns probleminhas lá, você, né, usa as derivadas e tudo bonitinho para obter os máximos, né, os pontos e os máximos. Mas achei aquilo fantástico, sabe?
Aí eu pegava o probleminha lá que tinha no cálculo, e eu resolvia através da desigualdade das médias. É maravilha. Aí eu vou falar ainda, né, sobre a questão da minha pesquisa no Profimat. E o meu tópico lá da pesquisa é justamente relacionado à desigualdade das médias. Então, para mim... O primeiro impacto que você percebe assim do Profimat na sua vida é a expansão do conhecimento, de possibilidades de soluções e até de levar isso para sala de aula. Sim, exatamente, porque eu sou muito curioso, sabe, no que tange assim conhecimento. Eu gosto de estar procurando as coisas. Então eu já li o que é o Profimat, eu lia lá, né, eu lia o regimento e tal, qual é a filosofia, né? O que é que pretende se fazer no Profimat, né? Elias, e assim, suas aulas, depois que você conclui o Profimat, você já percebe, você começou a perceber um nível de aula superior? Sim, é bastante superior, sim. E outra coisa, eu sempre, como eu falei bem para vocês, sempre fui uma pessoa que gosta muito de estudar, sempre gosto de estudar coisas novas, né? E para mim, hoje, o Profimat é muito gratificante, porque hoje eu faço coisas, digamos, com os meus alunos, né, que antes não fazia. Que tipo de coisas são essas? Em determinada questão, eu falo assim, aqui é a desigualdade das médias. Olha, essa questão aqui, nós podemos resolver pelo princípio da casa dos pombos. Então, eu falo para ele o que é o princípio. Olha, isso não é um bicho de 7 cabeças. Está entendendo? Estou entendendo. Ou seja, na verdade, eu percebo aqui que, em termos de visão melhorada do professor Elias, assim, ele não ataca o problema por atacar o problema, mas ele primeiro reflete sobre o problema e aí ele vai dando caminhos de solução para aquele problema. Uma outra questão que eu percebo aqui também sobre essa questão de, durante o programa do Profimat, temas das disciplinas acabavam, uma das coisas que ocorria, né? Temas da disciplina acabavam virando elemento de trabalho do aluno, né? Por exemplo, Elias, ele se empolgou com a desigualdade das médias. E aí, o que é que acontece? Como ele dava curso de cálculo diferencial integral, ele utilizava fortemente a derivada e estudo dos pontos críticos, aquela coisa toda, enquanto que você não poderia apresentar um conteúdo desse para um aluno de segundo grau. Então, a desigualdade da média, você trabalhava com algumas funções de tal modo que você conseguia definir este máximo e este mínimo sem necessidade do uso da derivada, que seria um elemento que seria visto posteriormente no curso de cálculo 1. Entendeu? Entendi. Então, ele, justamente nesse aspecto que ele lança seu trabalho. Aí ele falou também de recorrência, né? Recorrência de primeira, segunda, terceira ordem, né? Terceira, segunda, primeira ordem, que essas recorrências elas vão recaindo, né? Dependendo da ordem, em uma PA de primeira ordem, uma PA de segunda ordem. Isso aí já é um trabalho que Laudelino resolve fazer, né? Uma parte, Laudelino e o menino lá da UES, né? O Laudelino faz uma parte, estudando funções geradoras de possibilidade, de probabilidade, e o outro usa outra indução finita. Quer dizer, então tem essa característica. E eu, como orientador, eu percebo, Jackson, que quando o aluno ele tem a iniciativa própria, ele começa a focar no que ele deseja fazer, ele acaba tendo um trabalho melhor do que, fazendo um trabalho melhor do que aquele quando você impõe a ele o problema, tá entendendo? Ou seja, é melhor o aluno em sala de aula, foi despertado por um conteúdo que ele já consegue ter um insight de onde ele pode usar aquilo ali e aplicar, e precisa de aprofundar, e busca o orientador para ajudá-lo mesmo nesse aprofundamento, do que simplesmente você impor. O professor trazer de fora para ele, né? Então, assim, falando um pouco sobre, tomando aqui um pouco a vez aqui do Elias, é o seguinte, porque as disciplinas básicas, ela é números, conjuntos e funções elementares. Só para o pessoal entender, o Profimat ele é dividido em disciplinas básicas e... Básicas e obrigatórias e eletivas.
Então, no primeiro ano, que compreende os 2 primeiros semestres, o aluno ele tem, no primeiro semestre, ele tem números, conjuntos e funções elementares, onde dá toda aquela base da construção dos números reais e funções. Aí tem a parte de matemática discreta, onde trabalha vários problemas relativos a números, análise combinatória, permutações, recorrências. E aí vem geometria plana, né? Não é geometria plana, é geometria, que é basicamente o livro do Caminha, que você trabalha com ele. Ele vai aprofundando, não é, os e conhecimentos. Teoria dos números. Então, essas são as disciplinas básicas. Com essas disciplinas básicas, ele vai para o exame de qualificação. O exame de qualificação é sobre essas 4 disciplinas básicas e observando que problemas podem surgir, inclusive, misturando estas disciplinas, né? E no segundo ano, ele inicia com o curso de resolução de problemas, que é um curso de férias, né? Tem o curso de resolução de problemas e fica alternando mais uma obrigatória, geometria analítica, uma eletiva, mais uma obrigatória, que é fundamentos de cálculo, e uma eletiva. Então, basicamente, o programa é este. Sobre a filosofia do programa, eu queria colocar o seguinte: a Sociedade Brasileira de Matemática, ela se preocupava muito com o crescimento de programas em educação matemática, de mestrado e doutorado, mas ela não conseguia ver o resultado em sala de aula diretamente. Porque, por um lado, os professores estavam se titulando, mas, por outro lado, os alunos não estavam tendo aquela resposta ao item. Então, eles, preocupados com essa questão, eles disseram assim: não, vamos criar um programa de mestrado propedêutico, e que podemos chamar de conteudista. Ou seja, vamos criar um programa de mestrado em matemática, onde, de fato, o professor, ao cabo deste curso, ele realmente conheça a matemática básica. Então, e por essa carga aí de trabalho que foi falado, ele realmente recebe uma injeção de matemática básica. Você percebeu, Elias, na sua prática, mais substância, assim, mais confiança em sala de aula depois de receber toda essa carga de conteúdos? Sim, com certeza, sem dúvida. Quando o aluno chega com um problema na área de funções, na área de geometria porque assim, plana... sabe, Jackson, para mim, no meu caso, né? Porque assim, como eu tinha bem frisado, como eu ministrei bastante aula em escolas particulares, que lá você também resolve muitas questões, digamos assim, de alto nível, né? Então, o que eu observei é o seguinte: o Profimate, para mim, então ele me mostrou o quê? Um amadurecimento mais em questões voltadas para as Olimpíadas, né? São, por exemplo, questões, você pega questões da OBMEP, do IMO, da IMO, tá entendendo? Você vai, que são questões, digamos assim... Que precisa de uma profundidade maior, exatamente, de uma compreensão maior da matemática, né? Isso, exatamente. Assim, no que tange, digamos, quando você fala assim, análise combinatória, aquela análise combinatória do ensino médio, tudo bem, aquilo ali eu já trabalhava com aquele conteúdo, mas tem outras ferramentas dentro dos princípios da contagem que eu não conhecia, tá entendendo? E essas ferramentas são essenciais para resolver questões, digamos, da OBMEP, de Olimpíadas. Então, no Instituto, né, Federal, né, nós temos um programa, aliás, um momento, né, um programa de extensão que é voltado para treinamento dos alunos da OBMEP. Entendi. Está entendendo? Muito bom. E outra coisa, Elias, você faz o mestrado e não para por aí. Realmente você disse que é uma pessoa que gosta de aprender, né? Isso. Terminou o mestrado e já partiu, fez um doutorado, já na área da economia. Então, o mestrado proporcionou para você dar esse outro salto, né? Isso, é verdade. Para você ver a importância do mestrado, né? Porque o mestrado, na minha opinião, ele ajuda ele diz o que para o aluno? Olha,
como eu posso dizer, essa etapa de ensino chamada de mestrado, é para você aprender a estudar sozinho. Antes, não só eu, mas como alguns colegas meus, nós tínhamos aquele pensamento, como é que aquele cara é professor, está dando aula para a gente no mestrado e não sabe de nada, não sabe resolver uma questão. Hoje eu não vejo mais assim, não enxergo mais assim. O mestrado, de fato, é para ensinar o aluno a pesquisar, a ir buscar as informações. Então, uma vez que você termina o mestrado, você vai para a sala de aula, você percebeu essa capacidade de continuar aprendendo. Se depara com uma disciplina nova que você vai lecionar e de repente você não sabe tudo, mas você já tem uma capacidade maior de aprender, né? Isso. Então você percebe esse impacto na sua vida como profissional, te expandindo na capacidade de aprender, ainda mais você que é uma pessoa que gosta de aprender, né? Só que às vezes a gente gosta de aprender, mas não tem as ferramentas necessárias para aprender. E isso também eu percebi quando eu fiz o mestrado, essa capacidade de abrir um livro sem a presença de um professor que fosse expor esse livro. Isso. E eu começar a ler o livro e a entender o livro. Não é? Então, muitos alunos têm essa dificuldade, eles só conseguem aprender se tiver um professor que esteja ali na frente dele, né? O mestrado é essa capacidade de você deixar o livro ser o seu professor, né? Verdade. Basicamente isso mesmo. Quer dizer, você realmente aprende a estudar. Você aprende a estudar. Então, foi por isso que eu falei para você que quando eu estava em São Paulo, eu iniciei o programa de mestrado com muitas dificuldades, né? Porque você sai daqui do interior do Rio Grande do Norte, ir para São Paulo, enfrentar uma USP, um centro de matemática, onde as pessoas respiram matemática, o sangue rola matemática. Então, eu disse, eu preciso conseguir andar tantas capas de livro, com tantas folhas de livro, quanto esses caras conseguem andar, principalmente num curso de geometria analítica, aliás, com geometria diferencial, variáveis complexas, e eu precisava caminhar, porque ninguém ia parar, porque eu não estava conseguindo acompanhar. E aí, realmente, eu procurei, depois que eu aprendi essa situação, eu disse, então agora eu passei a me empolguei tanto que fazia questão de me inscrever nos cursos, né? Então, fiz teoria da medida, fiz análise complexa, fiz uma série de cursos, justamente porque eu me empolguei com isso e isso me ajudou bastante na minha formação. Eu acredito que aconteceu isso também com você, aconteceu com Elias, e logo em seguida Elias diz, não, então não posso parar aqui, eu tenho necessidade de continuar. E aí que vem avançar. Mais uma vez a oportunidade, né? Isso, exatamente. Fazer o seu doutorado. Exatamente. Como eu tinha falado, e Ronaldo afirmou, percebeu, né? Então, surgiu mais uma outra oportunidade, né? Que é a questão do doutorado, né? O doutorado foi em economia, né? Pela UFPB. Foi uma parceria, um DINTER entre o ERN e o FESA, né? E a UFPB, né? Com a parte pedagógica, né? O diploma é da UFPB e as universidades, a UFESA e a UERN, só o suporte de estrutura, né? Física, né? Muito bom. Aí terminei o doutorado, né? Na área de métodos quantitativos, né? Especificamente, né? Em economia da educação, né? Eu puxei para a economia da educação, né? Que é uma área muito interessante, muito empolgante, tem muitas aplicações, né? Eu trabalho também com avaliação de impacto, né? E avaliação de impacto. Fala um pouquinho sobre essa questão de avaliação de impacto. A gente não pode falar muito porque o tempo ele não para, né? Já estamos quase com uma hora aqui de mais conversa. Ou menos assim. Mas a avaliação é um assunto muito importante. Né? É demais, Jackson. Talvez um dia eu lhe chame aqui para falar só sobre a avaliação. Porque um dos maiores desafios da educação chama-se avaliação. Tá entendendo? Veja opinião, só. Rapidinho. Inicialmente, porque a minha tese ela é composta de dois
2 ensaios. Então, a priori, dos ensaios seria fazer uma avaliação da OBMEP sobre o desempenho dos alunos, digamos, no Enem. Então, a avaliação de impacto é assim: você tem um programa, um certo programa, certo? Inicia hoje e termina no próximo ano. Então, você tem aí o programa, durou 1 ano. Então, no final, o que a gente vai fazer? Vamos ver o efeito, né? O impacto, o efeito causal desse programa sobre uma determinada, digamos, sobre o desempenho dos alunos, um exemplo. Está entendendo? Entendi. E no final, você tira a conclusão. Aquele projeto foi viável? Precisa de mudanças? Isso é o que muitas pessoas não fazem, né? Inicia um projeto e depois não avalia se realmente esse projeto ele deixou um legado, ele teve algo que foi relevante para continuar fazendo ou não, né? Ou fazer algumas mudanças, né? Ajustes, porque às vezes está bom, mas precisa de ajustar, né? Ou não está bom, mas o projeto tem potencial que com alguns ajustes ele possa vir apresentar o resultado. Porque também tem um programazinho que é o POT, né? Que é o Polo de Treinamento Olímpico, né? Então eu queria ver o impacto. O aluno é do POT, né? Cursa o POT, faz a OBMEP, faz o Enem. Aí qual é o impacto disso, né? O resultado final. E a diferença desse aluno que participa... Aí, por isso, quando fala-se, rapidinho, em impacto, então aí você entra naquela parte, né, de grupos tem um grupo de tratamento, um grupo que é tratado e um outro que é um controle, né? Então, você faz esse comparativo, né? Aquele que está recebendo o programa e aquele que não recebeu o programa. Exatamente. O aluno que participou e o que não participou, a diferença que fez no aprendizado dele, né, na compreensão. Pois muito bom, estamos vendo aqui, né, o Profimat realmente causando um grande impacto na vida de Elias e de tantos outros, né, que teve a oportunidade de fazer o mestrado, depois partiu para fazer o doutorado e agora está aplicando esses conhecimentos. Vou interagir aqui um pouquinho com o chat, estou vendo aqui a Márcia Figueiredo que entrou, o Milton Barros perguntando, compartilhando aqui até com o grupo da família, Altacírio Alves, Altacírio é de Caraúbas, tá? Já a pessoa está chegando em Caraúbas, falando aqui, né? O Milton ele é jornalista também, está perguntando, formado pela UERN, perguntou aqui se o programa será voltado só para matemática ou terá também outros temas. Então, Milton, como um todo, nós temos o programa Verbo Ciência, né, que o objetivo é divulgar toda a pesquisa científica, e nós estamos aqui hoje falando sobre um dos projetos cadastrado como projeto de extensão da UFESA, que é o projeto aqui intitulado Divulgação de Ações de Ensino Associados a Trabalho Desenvolvidos no Profimat, ou seja, no mestrado profissional. Então, nós vamos ter vários dias aqui falando sobre esse projeto, que ele vai até o fim desse ano, mas também teremos outras oportunidades para falar de outras áreas também, que não seja necessariamente matemática, ok? Então fica aí na expectativa, porque certamente virá outras divulgações aqui de pesquisas científicas. Estou vendo aqui também a Adélia Carla de Recife, ela que está terminando também um mestrado na área aqui de enfermagem e trabalhando, não é? A importância de você ter um mestrado perto, porque você pode estar trabalhando e ainda assim melhorando a sua qualificação profissional. Eu acredito que essa é uma grande força do Profimat estar aqui em Mossoró, não só para Mossoró, como para toda essa região do semiárido. E estou vendo que outras pessoas também, como Giza, o Luciano participando. E assim, ainda dentro desse tema, o impacto do mestrado aqui para essa região. O professor Ronaldo, ele é um orientador, né? Ele é professor do Profimat, também orientou vários alunos. Eu gostaria, professor Ronaldo, que o senhor falasse um pouco sobre dissertações que o senhor percebe, que marcaram, que o senhor lembra assim, rapaz, essa dissertação aqui foi muito boa. O senhor já começou a falar que percebeu que bons trabalhos surgem quando ele já parte de uma iniciativa do aluno. Poderia citar, assim, de forma rápida, sem aprofundar muito? Jackson, eu gostaria de falar uma questão a respeito do Profimat,
que vai nessa linha aí de raciocínio, é o seguinte: o campo de abrangência do Profimate. Apesar dele ser um programa no interior de Mossoró, quer dizer, está na cidade de Mossoró, mas ele é bem abrangente. Nós temos alunos formados pelo Profimate em Recife, Paraíba, Ceará, várias regiões aí do Rio Grande do Norte e nas fronteiras, né, tanto Ceará quanto Paraíba, até mesmo de Recife. Então, o grau de abrangência ele é muito grande. Às vezes a gente tem uma preocupação intrínseca que nós temos, na verdade, poucos alunos de Mossoró e RN, né? Em todas as turmas a gente tem poucas representação. É uma preocupação do nosso programa, é que nós temos poucas pessoas realmente de Mossoró, até mesmo do Rio Grande do Norte, né? Então isso é uma coisa que nós até gostaríamos de modificar, mas a gente tem a abrangência muito grande do Ceará, interior do Ceará, até mesmo da capital, Fortaleza, Paraíba, interior da Paraíba e de outros centros. Nós tivemos aluno aqui até mesmo do Pará. Então, é bem abrangente mesmo. E o nosso programa, ele tem tido, se mostra o sucesso dele pelo egresso, né? Muitos egressos, eles ou continuaram nos seus estados e municípios, ou eles acabaram entrando em algum outro instituto federal, migrando de estados e municípios para institutos federais. E ultimamente eu acompanhei nosso amigo, foi para o Maitá, Valderi, foi chamado agora para assumir uma vaga no Maitá. Com relação aos trabalhos, existem trabalhos excelentes, né? Esse trabalho de Elias é um deles, né? Iniciativa do próprio Elias, com a colaboração do nosso saudoso Odaci Fernandes, que já não está mais entre nós. Ele também foi chamado para participar desse trabalho, da importância desse trabalho. Um outro trabalho que eu destaco também é o trabalho do Frutuoso Gomes, que ele usou teoria dos conjuntos e taxonomia, né? Mostrando a aplicação da teoria dos conjuntos na taxonomia, em particular vegetal, né? Porque utilizamos também fortemente como co-orientação o saudoso professor Odaci Fernandes. Tivemos o trabalho de um menino em Itaiçaba, né? Um aluno de Itaiçaba, o Paulo Roberto, onde ele trabalhou com problemas relacionados ao índice de avaliação na SARES e outros de alunos do fundamental maior, em várias séries. Então, são trabalhos que se destacam. Trabalhamos com Cristina, que trabalhou com a questão relacionada ao Enem, as questões do Enem, uma forma de avaliação do Enem. Então, nós temos um banco de trabalhos dentro do Profimate excelente. E, em geral, assim, entre alunos que trabalharam com etnomatemática, alunos que trabalharam com questão de ensino de matemática, alunos que trabalharam com fragmentos do curso, por exemplo, Derius trabalhou com equações diofantinas aplicadas a transformações lineares, matrizes. Laudelino trabalhou com funções geradoras, recorrência, Acácio. Então, existem vários trabalhos, excelentes trabalhos, e que eu acho que esse nosso projeto, esse projeto divulgando as ações do Profimate, e dentro dessa programação da Rede Verbo, da TV Verbo, ela realmente vai dar vai dar panos para muitas conversas boas aqui com telespectadores. Eu quero parabenizar o seu projeto maior, que é Ciência, a Ciência Verbo, né? Verbo Ciência. Verbo Ciência, são duas coisas muito fortes, verbo e ciência. Então, Verbo Ciência, dentro desse programa Verbo Ciência, atacar de 15 em 15 dias uma palestra dessa nossa aqui do Profimate, dentro dessa programação, desse projeto maior. Eu acho que foi uma iniciativa muito bacana e que oportunizará que realmente o cidadão conheça
os trabalhos desenvolvidos do Profimate desde 2011 até os momentos atuais. Maravilha. É importante salientar aqui que em 2011, onde o Elias era um grande candidato, sem dúvida, sempre foi um grande candidato, apesar ele mostra no seu histórico, né, de aprovações em vários concursos públicos, certames, bem acostumado em certames, mas é importante dizer que em 2011 nós tínhamos um quadro de professores nos institutos federais em matemática, tanto em Mossoró quanto em Natal, que não tinham qualificação a nível de mestrado. Então, nós pegamos 25 alunos, destes 25, um número acima de 50%, 70%, até 80%, estavam entre professores do Instituto Federal de Mossoró e Campos e Natal. Professores da UERN, né, alguns professores da UERN. Então, era uma concorrência bastante grande. E desses 25 alunos, para você ter uma ideia, todos concluíram. Muito bom, né? No ano seguinte, em 2012, foi o ano que Elias entrou também, mais alunos vieram dos institutos federais. Ou seja, por incrível que pareça, a formação dos professores dos institutos federais na área de matemática, principalmente aqui na cidade de Mossoró, é basicamente Profimate. Então o Profimate tem contribuído aí decisivamente para o aumento da qualificação profissional, não é? E isso impacta diretamente no nível da educação da nossa região, né? E não para por aí. Nós tivemos vários alunos. Cristina, hoje está no Instituto Federal. Vários outros alunos foram para o Instituto Federal, seja em Macau, seja no Ceará, seja no Humaitá, que é o que esse colega foi agora. Quer dizer, primeiro de que tudo, Jackson, para eles, como profissional, é excelente. Porque ele vai trabalhar com um público diferenciado, como o próprio Elias colocou aqui, e salários de educadores mais dignos, né? Então, em geral, eles mudam a sua vida e muda a educação e transforma a sua vida pessoal, da sua família. Exato. Melhora tudo, né? Então, a educação é um caminho para a gente melhorar a sociedade de uma forma geral, em todas as áreas. Eu não tenho dúvida que o Profimate, vocês aqui, dentro dessa programação, vão reconhecer sabidamente que o Profimate, ele tem bastante, é muito interessante para a nossa sociedade e tem trazido bastante sucesso para muitos dos nossos professores. Muito bom, Ronaldo. Estamos perto de chegar já aqui ao fim do nosso programa, mas eu queria que Elias falasse um pouco sobre seus projetos hoje, né? Porque a vida continua, os projetos continuam. E fala um pouquinho sobre os seus projetos, o que é que você tem feito hoje, Elias, assim, está envolvido em programas de pesquisas? Bem, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, na área de economia, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? E eu terminei o doutorado recentemente, ainda estou aguardando chegar o diploma ainda. Eita! Né? Mas eu pretendo, né, trabalhando com essa parte de avaliação de impacto, né, com a economia da educação, né? E no que tange a parte matemática, né, eu tenho também aí uns projetos, né, ainda está em formação, né, eu e o professor Laudelino, que é justamente um projeto onde esse projeto que visa estimular alunos a fazer o Profimate, isto é, dar aulas, né, um projeto, né, para dar aulas, um preparatório, digamos assim, né, um preparatório para o Profimate, né. Nós estamos com esse projeto e em breve está saindo aí. Muito bom. Então, dá aulas preparatórias para professores que querem ingressar no Profimate. Isso já ajuda a responder a pergunta aqui do Ricardo Reis. Ele perguntou: o Profimate pode ser aplicado em escolas públicas? Então, Ricardo, o Profimate, o objetivo dele é melhorar a qualificação do professor que vai estar lecionando, seja na escola pública, na escola particular. Então, o Profimate, ele vai chegar na escola pública através de uma melhor qualificação dos professores que lá estão.
Então, o Profimate chega assim na escola pública. Rapidinho, Pode falar, rapidinho, Elias. Jacques. E veja que o aumento de números, né, que estão sendo agraciados, né, com medalhas de ouro, medalhas de prata, bronze, né, estão, veja só, a maioria, né, estão em escolas, né, onde aquele professor terminou o Profimate, para você ter uma ideia. Isso é até um motivo de estudos, né? É sim. Aqui na nossa região. Deixe-me aproveitar aqui para deixar um recado aqui para você que é professor, ou você que conhece algum professor de matemática. De repente você não é professor de matemática, talvez não seja nem da área de matemática, mas se você conhece algum professor de matemática, já fica atento, já diz para ele: olha, você que deseja fazer o mestrado profissional em matemática, você pode fazer um mestrado profissional em matemática para ter mais conhecimento e até para melhorar a sua rentabilidade, né, financeira, porque maior qualificação vai implicar em melhor remuneração. Então, já fica atento, você pode entrar no Profimate, ou seu colega poderá entrar no Profimate. Existe uma prova de entrada, né? Não é só querer entrar, você precisa de passar por um exame para poder entrar, e às vezes o professor que está lá há muito tempo, né, em sala de aula, não está preparado para esse exame, e vai ter aí essa oportunidade de você se qualificar através desse projeto que o Elias Isso será um projeto de extensão, viu? está já desenvolvendo como um projeto de extensão. É pelo Instituto Federal... Esse será pela universidade, pela UERN. Pela UERN. Mas tem outro, né? O outro é o BMEP, que é no Instituto Federal. Olha aí, então procura lá o UERN, procura o professor Elias e você vai realmente ter a oportunidade de se qualificar melhor, se preparar para pegar essa vaga, e certamente você vai terminar o Profimate e vai dar continuidade à sua carreira, né, à sua qualificação. Professor Ronaldo, fala um pouquinho sobre seus projetos de pesquisa atuais. São tantos, eu acho que não vai ter como falar de todos não, né? Mas fala aí o que vier no seu coração nesse momento. Então, eu gostaria só de complementar essas informações que aí estão. É o seguinte, Jackson. Então, para os professores da rede pública e professores da rede privada de ensino, tem um ENA, Exame Nacional de Acesso ao Profimate. Então, tem um ENA, ele pode se inscrever no ENA. Em geral, essas inscrições em agosto, julho, agosto, né, para ingresso no ano seguinte. Uma vez estando dentro do Profimate, uma vez sendo aluno do Profimate, você tem o primeiro ano sabático, aí tem um Exame Nacional de Qualificação, o ENQ. Então, após um ano de curso, você tem um ENQ, que ele é em torno das disciplinas sabáticas, né, que já foi citadas aqui. E você tem duas oportunidades. Uma primeira oportunidade em março, que inclusive vamos ter agora para a turma do ano passado. E uma segunda oportunidade, caso você não venha a atingir a média, uma segunda oportunidade em agosto, meados do ano aí, para uma segunda oportunidade. Muito bom. Então, isso aí é... Quanto a esse projeto do Elias, isso aí realmente é um projeto magnífico, ele tem demanda em virtude do que eu coloquei anteriormente, que é sabido que as pessoas de Mossoró e até mesmo do Rio Grande do Norte, elas acabam não consumindo essa coisa tão importante que a Universidade UPERSA trouxe para o nosso meio. E é importante esse projeto dele, por quê? Porque o objetivo do Profimate é melhorar a qualidade do ensino a partir da certificação a nível de mestre do professor que leciona nas escolas. E a prova disso, o próprio Elias colocou muito bem, que aquela escola onde tem um egresso do Profimate, em geral, são as escolas que concorrem, que acabam tendo alunos medalhistas, na OBMEP e na outra, o Canguru. Que, na verdade, esses programas são da Sociedade Brasileira de Matemática e, na verdade, elas são uma espécie de cata-talentos, né, na área de matemática, mas que você não precisa
dar continuidade toda a sua vida com matemática, mas a matemática ela ajuda a obter essas pessoas, né? A desenvolver. E muitas pessoas que começam a logo cedo a estudar para se envolver nessa parte de Olimpíadas, ele aprende a pensar, né? Eu acho que a principal missão da Olimpíada é ensinar o aluno a pensar, não apenas esperar que o professor diga para ele como resolve aquela questão, mas ele, com base no que ele tem aprendido de conhecimentos, atacar uma questão, um problema que surge e resolver aquele problema com o seu próprio raciocínio, né? E eu já vi muitas pessoas que eram medalhistas de Olimpíadas se tornarem engenheiro eletricista. Tem um colega que é um brilhante engenheiro eletricista que era aluno de Olimpíada, outro médicos também, advogados e até matemáticos. Sim, com certeza. Então, sobre meus projetos, nós estamos inseridos nesse projeto no edital 016, nós ganhamos esse projeto. Ele estava rolando sem financiamento, agora ele passa a trabalhar com financiamento. O programa que mostrando as ações, os trabalhos realizados, né, divulgando os trabalhos do Profimat, né, desse projeto de extensão. Trabalho em conjunto com o professor Walter, problemas relacionados à matemática pura, que nós somos da área de funções generalizadas de Colombo. Então, ultimamente nós tivemos até um artigo aceito agora no Monachef Full Mathematics, que sobre off-diagonal condition, o título do artigo. Estamos trabalhando agora um artigo, Teorema de Lax-Milgren, nas linguagens das funções generalizadas de Colombo, e estamos tentando introduzir nesse espaço uma medida, que seria a medida de Loeb. Ela já funciona na análise não standard, e a gente está vendo como é que essa medida pode ser transportada para as álgebras de Colombo. Que as álgebras de Colombo, elas são algo além da teoria das distribuições, né? Porque as distribuições de Sobolev e Schwartz, né? Elas são um operador linear. E então elas seriam funções generalizadas lineares. E as funções generalizadas de Colombo, na verdade, elas são funções generalizadas não lineares. Muito então, bom. A diferença é que nesta você tem mais possibilidades de soluções, né? Mais condições de obter soluções para problemas não lineares, né? O outro, a gente nem pode falar sobre isso porque ele é um operador linear, então ele tem uma estrutura linear, então você não pode falar sobre isso. Mas nesse outro espaço a gente consegue ampliar o espaço das funções, tendo assim maior chance de obter soluções para uma equação diferencial parcial ou ordinária. E o professor Ronaldo, né, tem publicado livros recentemente, livros em inglês, artigos aceitos, como foi falado aqui, em revistas internacionais, convites para apresentar seus resultados também. Eu acredito que recentemente foi na Alemanha, em Portugal. Recentemente eu estive em Portugal apresentando 3 trabalhos, né? Sobre as funções holomorfas, trabalhando os zeros de internal sets, e um trabalho, esse off-diagonal condition ainda na parte inicial, né, que é as álgebras de Aragona, e um outro trabalho que era o cálculo diferencial integral no approach, né, na linguagem, né, das funções generalizadas de Colombo. Então é uma matemática de altíssimo nível, pessoal. Você que está em casa, feita aqui em Mossoró por moçoroense, matemática de altíssimo nível. Na Europa, pessoas querendo ter esse conhecimento que está sendo produzido aqui. Então não fique com essa ideia de que eu estou num país de terceiro mundo, aqui nada que é feito presta. Presta sim. Se você estudar, se você se qualificar, correr atrás, você tem condições de desenvolver algo de ponta mesmo, algo que pode ser apresentado no mundo inteiro. Ok? Então, parabéns, pastor. Só para finalizar, professor, este grupo, né? Ele é formado por professores da Universidade de São Paulo, Orlando Stanley Hurians, lidera esse grupo,
professor Calado, na Universidade Federal do Maranhão, professor Walter, aqui na Universidade Federal Rural do Semiárido, professor Ronaldo, e nós temos alunos de doutorado, né? Temos o Felipe, que está fazendo doutorado na USP de São Paulo, tem um outro orientando no Orlando, e na UFC nós temos o professor Gastão, que ultimamente ele teve um artigo aceito que trabalha com métodos variacionais. Então, o número de filhos só está aumentando, né, Ronaldo? Exato, as parcerias. É um orgulho realmente ter Ronaldo aqui, né, como filho de Mossoró. É de Mossoró também, Elias? Você? Também, com Outro orgulho. moçoroense. Então, estamos inaugurando nosso programa aqui com 2 moçoroenses, pesquisadores, e que estão dando muito fruto, né? Estou vendo aqui a Nádia colocou, que maravilha, abrindo a minha visão sobre o curso de matemática. Que iniciativa maravilhosa. Então, está falando aqui, parabéns, professor Jackson. É uma iniciativa de muitos professores, né? Muito bom, bem-vinda aqui, Nádia. E estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero dizer que para mim foi muito bom estar tendo essa conversa com vocês. Eu acredito que está abrindo a visão de muitas pessoas que são pesquisadores e outros que não são. Pessoas que estão trabalhando e não sabem o que está acontecendo dentro das 4 paredes, aqui bem pertinho da gente. Pesquisa boa sendo feita, de qualidade, e vai aumentar esse número de pesquisa. Quero aproveitar também para divulgar que as portas do Profimat também estão abertas para professores, pessoas que querem ser professores no Profimat. Nós estamos com um edital colocado aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, o número do edital bem direitinho. Você que quer ser professor do Profimat, basta consultar o edital da PropPG 05/2022. Então, esse edital, vou ler aqui o primeiro ponto, ele diz: o presente edital tem a finalidade de credenciar professores no quadro docente permanente para o desenvolvimento de atividades acadêmicas junto ao programa de mestrado profissional em matemática em rede nacional, Profimat/UFESA, da Universidade Federal Rural do Semiárido, universidade aqui da UFESA. Então, as portas estão abertas para o credenciamento de pessoas que querem ser professores de matemática do mestrado profissional. Você pode ler o restante do edital e ver quais são as credenciais que você precisa ter para se credenciar ao programa e ser um professor permanente do nosso quadro. Ok? Então, estamos chegando ao fim. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês para o público. Ok, pode começar pelo professor Elias. Tudo bem. Então, gente, foi um prazer enorme, Jackson, os telespectadores, né? Para mim foi um prazer enorme estar aqui, né? Debater com vocês, né? Sobre matemática, sobre especificamente o Profimat, né? E eu quero deixar aqui uma frase, né? Uma frase de um economista, né? Parece que eu estou querendo ir para o lado da economia, mas não é. Veja que no próprio INPA, dentro do INPA, tem um mestrado e um doutorado em economia. Né? Economia sem matemática é... É verdade. Então, eu quero deixar uma frase aqui para os telespectadores, né, e para a mesa, né, nós estamos aqui, que é o seguinte, né, que a educação, ela não é despesa, é um investimento, né, com retorno garantido, né? Lembre-se disso. A educação, investimento com retorno garantido. Isso, a educação não é despesa, né? Maravilha. É um investimento com retorno garantido. Uma vez eu ouvi uma frase parecida com essa eu não conhecia, já está me acrescentando aqui. Eu ouvi uma frase de uma pessoa dizendo: olha, se você acha caro o preço do conhecimento, é porque ainda não calculou o preço da ignorância. Isso. Verdade, Jackson. Então, pode fazer suas considerações finais, professor Ronaldo. Então, eu agradeço a oportunidade, professor Jackson, que também está ao lado do professor Elias, está nessa mesa conversando sobre pesquisa. E eu gostaria de dizer que o pesquisador, ele é aquela pessoa inquieta que formula perguntas e busca soluções, entendeu? Então, não é aquela pessoa, é impossível. Às vezes a pessoa pensa, um pesquisador é impossível ser pesquisador, ou você precisa mudar muito o seu padrão de vida para ser um pesquisador. Não. O que você precisa é ser inquieto, ter vontade de descobrir as coisas, ter vontade de fazer leituras e começar a questionar, não fazer leitura apenas por leitura, mas fazer leituras reflexivas. Então, tudo que você lê
ou tudo que você assiste, tudo que você vê, se você colocar o condimento da reflexão, provavelmente você não vai aceitar aquilo como está, aquela afirmativa como está, e você vai buscar uma nova perspectiva para aquele problema. Então, isso é que significa ser um pesquisador. Em matemática, o pesquisador é isso também, é uma pessoa capaz de formular problemas e dar respostas a problemas ou refutar problemas a partir de contra-exemplos. Então, é isso. Então, na medida que nós estamos inseridos em uma sociedade e que ela precisa da nossa parcela de contribuição, e a gente atua como professor, como pesquisador, como extensionista, a gente realmente trabalha no aspecto de trazer para aquela sociedade um bem-estar melhor. Então, realmente, investir na educação é investir no lugar. Maravilha, muito investir bom. Na educação é investir na educação é investir no lugar. Porque maravilha. Imagina, você quer saber o valor de um médico? Não Procure tem. ele onde não existe. Procure ele. Você sabia que quando o Tocantins surgiu, quando surgiu o estado de Tocantins, Rondônia, aqueles estados mais novos, muitas mãos de obra foram recrutadas daqui. Inclusive, tem muitos colegas nossos terminaram na UERN que foram para lá. Então, eles ofereciam salários muito maiores do que existiam aqui, justamente para fazer com que esse cidadão fosse para lá. Então, lá, o custo professor, logo no início, era alto. Foi um investimento, né? Então, alto, alguém com visão, né? Alto no sentido para investir na educação. Daquele olhar capitalista, mas do olhar que nós estamos vendo aqui nesta mesa, né? Onde educação é investir no lugar, educação não é gastos, não é custos, é investimento com o resultado certo. Nessa visão, só está, ou seja, não, terminando com a sua frase, né? Quer dizer, você acha que é caro investir em educação? Imagine se você não calculou o preço da ignorância, né? Calculou o preço da ignorância. Então, isso é muito bom. Eu queria também finalizar aqui agradecendo à UFESA, a Pró-Reitoria de Extensão, de estar apoiando esse projeto, né, esse projeto de divulgação de ações de ensino associadas a trabalho desenvolvido no Profimat. Agradecer à TV Rede Verbo por, através dessa parceria, nos fazer chegar mais longe ainda esse conhecimento, e agradecer especialmente a cada telespectador que está assistindo ou que venham assistir posteriormente através, seja da TV, em uma reprise, ou até mesmo das ferramentas que nós temos hoje, como o YouTube e todas as plataformas digitais. Ok? Então, muito obrigado pela audiência. Não fizemos muita divulgação, esse é o primeiro, mas vi aqui várias pessoas, inclusive, deixando perguntas, e já te convido para o próximo. Daqui a 15 dias nós já teremos outro aqui e vai ser muito bom. Ok? Então, até a próxima. Até o próximo programa Verbo Ciência e até o próximo divulgação do Profimat. Muito obrigado pela presença de vocês.